É claro e evidente que nós vivemos em um mundo de mentiras. A dinâmica do mundo atual é uma dinâmica de mentiras. Nós crescemos neste ambiente onde tudo o que somos ou precisamos ser está embasado exatamente nessa dinâmica do que, Ruth? De mentiras. Isso é tão forte e tão verdade que muitas vezes nos pegamos como? Alimentando a nossa vida com aquilo que vemos da vida dos outros, pelas redes sociais. E aí nós nos pegamos com a nossa vida sendo alimentada pelo quê? Pelas postagens infelizes das pessoas. Vemos que muitas vezes aqueles que querem mostrar para o mundo o que não são. Mas aí vai dizer uma frase que é muito interessante, que quando você fala centenas de vezes uma mentira, para você ela se torna uma verdade. Então as pessoas hoje elas estão acostumadas tanto a falar aquilo que não são, declarar na rede social aquilo que não são, porque em algum momento elas vão acreditar que aquilo é verdade. Mas muitas vezes elas estão acreditando em uma mentira, carregando uma identidade que não é delas. Então é o que, Ruth? Postagem felizes, férias extraordinárias, filhos perfeitos, marido perfeito, viagem deslumbrante, Natal extraordinário, família linda, perfeita, todo mundo bonito, férias extraordinárias, cursos maravilhosos, postagens inspiradoras. Mas diante de tudo isso, nós olhamos e muitas vezes nos pegamos como? Frustrados porque nós olhamos para a nossa vida e pensamos que também temos que ser assim e transbordar da mesma forma. Muitas vezes nós olhamos e nos vemos que estamos aquém daquela situação, daquela postagem, e isso nós vamos olhar para nós e nos frustrarmos por conta disso, porque nós vamos olhar para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a nossa vida diária, e está a vida monótona. A vida de sempre, de todo dia a mesma coisa. E aí nós vamos vendo que pessoas que mostram que nós olhamos para elas e são referências para nós, mas muitas vezes quer o quê? Passar uma imagem que está representando algo que não é verdade. Está apenas na representação, mas está vivendo uma mentira. Então nós vamos o quê? Embasar a nossa vida, criar uma identidade naquilo que não é verdadeiro, naquilo que nós não fomos criados para ser, mas nós queremos viver aquilo, porque para a nossa ideia, para o nosso coração, aquilo é perfeito, então nós desejamos isso para nós também, mas sem entender que na verdade aquelas pessoas, muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes essas pessoas não passam de cadáveres, fingindo estar vivos, e nós queremos o quê? Essa mesma identidade para nós, mas o Senhor está dizendo aqui para você, eu tenho algo muito maior, eu não tenho aparência, eu tenho essência de identidade, eu tenho algo que é para você viver de verdade, não é sorriso de rede social, não é sorriso de status, eu tenho uma vida de verdade, de identidade curada para você, uma vida feliz, mais imperfeita, porque no mundo é imperfeito. Chegaremos à perfeição e seremos aperfeiçoados no céu, mas enquanto estivermos aqui, nós temos que entender que diante dessa dinâmica, nós precisamos nos posicionar, e querer a verdade de somente o quê? A verdade de quem somos. Mas aí eu te pergunto, quem é que somos? Porque muitas vezes nessa dinâmica de mentiras, nos perdemos e não somos o que somos. Queremos imitar pessoas, queremos fazer como elas, queremos cantar como elas, queremos pregar como elas, queremos fazer como elas, mas esquecemos de olhar para nós e perguntar para Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Agora, lemos em Êxodo a história de Moisés. Moisés tinha também esses conflitos, assim como nós. Moisés, ele tinha tanto esses conflitos, ao ponto dele também não reconhecer quem ele era no começo do seu chamado e do seu ministério. Vamos entender que há uma necessidade inerente à existência humana, que é a necessidade de construir uma identidade. O que é identidade, Ruth? É a imagem que temos de nós mesmos. Quais são as nossas preferências? Quais são os nossos gostos? Quais são as nossas preferências? Aquilo que eu gosto? Agora, nós vamos entender que Moisés ele tinha problema com essa identidade.
Moisés, ele não sabia quem era. É por isso que a primeira coisa que Deus, quando vai inaugurar a conversa da sarça, vai dizer 2 vezes: Moisés, Moisés. E para muitas pessoas vão se limitar à tradução do nome de Moisés, que vai o quê? Ser tirado das águas. Mas Moisés é um termo egípcio que não significa tirado das águas. Significa filho ou criança. É um termo egípcio que significa exatamente isso, criança. Agora nós vamos entender que Moisés, ele, em toda a sua estrutura emocional e sentimental, Moisés estava preso exatamente na essência desse termo. Que termo? De criança. Nós vamos entender que nas primeiras fases de sua vida, Moisés ficou preso. E ele não construiu uma identidade sólida. E aqui na conversa de sarça, vai começar a acontecer uma cura de identidade na vida de Moisés. Nós vamos entender que quando Moisés, ele é chamado para a realização do seu chamado, Moisés, ele vai ter atitudes de defesa que apontam que Moisés era apenas um menino de 80 anos. Não se escandalize com isso, porque eu conheço homens de 18, mas meninos de 60. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com posicionamento de identidade. Moisés, diante do posicionamento de um chamamento para algo poderoso, ele vai ter o quê? Atitudes de um menino. E ele tinha quantos anos? 80 anos. Agora, por causa do medo, o que Moisés vai fazer? Se esconder atrás do seu irmão mais velho, Arão. Porque ele vai olhar para Deus e dizer: tem alguém melhor do que eu não sou para essa missão. Ele vai se esconder atrás de alguém. Aí eu te pergunto, quem é que se esconde? Adulto ou criança? Diante desse chamamento, Moisés, ele continua falando com Deus e retrucando o chamamento de Deus. E vai dizer para Deus: Deus, eu não sei falar. O Senhor escolheu errado. Eu não sei me expressar em palavras. Agora vem comigo. Quem é que não consegue se expressar em palavra? Que até gagueja, fica inseguro para expressar com palavras. Adulto ou criança? Agora, Moisés vai dizer para Deus: Deus, não vão acreditar em mim. Eu vou chegar lá e falar tudo que o Senhor está declarando, mas não vão nem me levar em consideração. Agora vem comigo em nome de Jesus. Quem é que precisa ficar provando que está dizendo a verdade? Adulto ou criança? Agora, nos últimos momentos da sarça, nos últimos momentos da conversa da sarça, Deus vai fazer uma pergunta para Moisés. Moisés, o que é que tem nas mãos? O que Moisés vai responder? Eu tenho uma vara, um cajado. Muito bem, Moisés. É exatamente isso daí que tu tens nas mãos, que vai ser usado por sinal milagroso. Agora, por que é que neste momento, Deus, ele vai dizer para Moisés, o que é que tem nas mãos? Por quê? A vara refletia o quê? O cajado refletia o quê na vida de Moisés? O seu trabalho. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Então a vara simbolizava o quê? O seu trabalho. E eu te pergunto novamente, quem é que trabalha? Adulto ou criança? Era Deus dizendo para Moisés: agora eu quero conversar com o adulto da história. Agora eu quero conversar com o líder que eu escolhi. Porque até agora, Moisés, você está conversando como um menino comigo. Mas agora eu quero curar a tua identidade. Eu te chamei como líder. Eu não te chamei como menino da tua história. Eu te chamei para ser algo poderoso. Então o que tens nas mãos, Moisés? Uma vara. Agora eu quero conversar com você, Moisés. Aquele que trabalha, o adulto que tem responsabilidade, aquele que sabe o que faz, aquele que sabe e levanta todos os dias, porque sabe, muitas vezes não faz o que quer. Porque se fosse fazer o que quer, ia ficar dormindo na cama. Mas você levanta todos os dias, Moisés, é este que eu quero conversar agora.
Pega a vara na mão. O recado de Deus para Moisés é: você vai voltar para o Egito. Você vai voltar para lá. Mas quem vai voltar não é o menino Moisés. É o líder que eu escolhi. É o líder que está com a vara na mão. É você, Moisés, líder adulto que eu escolhi. Agora, os sinais serão feitos por Moisés. Através do quê? Da vara. Mas a vara não era para lembrar o povo dos feitos de Deus. Não era para lembrar o povo do poder de Deus. Era para lembrar Moisés de quem ele era em Deus. Um líder poderoso. Um líder chamado para algo extraordinário. É Deus dizendo para Moisés: nunca deixe a vara. Nunca deixe de andar sem a vara. É Deus dizendo: Moisés, eu quero que quem esteja no controle da tua vida é o adulto e não a criança, o menino que saiu do Egito. Porque do Egito saiu um menino, agora vai entrar um homem. Vai entrar alguém curado. Vai entrar alguém com a sua identidade restaurada. E a pergunta que não quer calar: quem é que comanda a nossa vida? O nosso adulto ou a nossa criança? Será que tudo nos tira do sério? Porque quem tira do sério, muito facilmente é o quê? Adulto ou criança? Criança, quando é contrariada. Será que somos facilmente levados e moldados pela opinião das pessoas? Será que tudo nos irrita? Será que tudo nós ficamos emburrados, chateados? Será que ainda os nossos medos nos paralisam? Se realmente a dinâmica da nossa vida estiver assim, indubitavelmente, nós estamos sendo comandados e governados por quem não era para estar no controle. Se agimos assim, então quem está no comando na nossa vida, da nossa história, é a nossa criança ferida, é a nossa criança cheia de traumas, é a nossa criança cheia de ausências. Agora, todas as tentativas de Moisés escapar daquela missão, evidenciava o quê? Evidenciava com clareza o mesmo menino frágil, num cesto betumado, descendo o rio Nilo, com medo, frágil, perdido, sem esperança, assustado. O menino que realmente estava acuado, sem direção. E sim, com certeza, toda aquela situação era um gatilho, porque era uma aparente, o quê? Rejeição e abandono. Então sim, causou traumas, causou feridas, que muitas vezes os adultos não conseguem enxergar, mas muitos adultos carregam esses traumas até agora. É por isso que na dinâmica da nossa vida, quem conduz a nossa vida muitas vezes é uma criança ferida, porque eu fico presa aos traumas do passado, como Moisés estava, porque ele tinha medo de tudo, ele tinha medo de todos e não acreditava naquilo que ele era. Agora, quantas vezes que nos vemos exatamente como Moisés, presas naquilo que nos aconteceu, e sempre nos pegamos como? Fugindo com medo de tudo e de todos, sempre acuados, sempre inseguros e sempre insatisfeitos. Mas hoje a proposta do céu, sabe qual é? Está na hora de pegar a vara na mão. Oh, Espírito Santo de Deus. Está na hora de pegar a vara da autoridade de quem Deus te chamou para ser na mão agora. A partir de hoje, não vai ser a sua criança ferida que vai estar no governo da tua vida e da tua história. A partir de hoje, o Senhor está dizendo: eu estou entregando a vara de autoridade para a tua mão agora. Quem vai governar a tua história é você. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para algo poderoso. O Senhor quer restaurar a tua identidade, e a tua identidade será curada hoje. Oh, pega a tua vara na mão. Pega a tua vara na mão. Não abra a mão. Não abra a mão. E eu te pergunto, quem é que vai viver o chamado? É alguém com a vara na mão.
Quem é que vai tomar as decisões? É alguém com a vara na mão. Quem é que chega na igreja aqui? É alguém com a vara na mão. Porque se a criança entrar, se alguém não dá paz, o Senhor nem aqui mais volta, vai embora murmurando. Mas aquele lugar de entender que Deus chamou para tu aprender. Quem tem que prestar um culto racional e de quem Deus exige isso é de quem carrega a vara na mão. E quem está adorando não é menino, quem está adorando não é menina, é alguém que entende quem é, alguém que entende quem está adorando, alguém que entende quem te chamou. E quem está no teu casamento, quem tem que estar lá é quem? Quem é que tem que estar lá? Alguém com a vara na mão. Quem é que casou? O adulto ou a criança? É para ser o adulto. Mas a mulher que fica emburrada uma semana sem falar com o marido, não é adulto não. O marido também, que faz as coisas que não deve, xinga, grita, prova o quê? Um padrão de comportamento que não reflete o caráter de Cristo para sua esposa. Também é um menino. E o Senhor está dizendo, está na hora de pegar a vara na mão, Moisés. Está na hora de pegar a vara na mão. Eu quero aqui um líder. Eu quero que alguém se levante para entender quem é diante de Deus. Pegue a vara na mão. Assuma o controle da tua história. Por que, Ruth? Porque quando o adulto assume o controle da sua história, acontece o extraordinário. O que acontece, Ruth? Essa pessoa com a vara na mão, diante de Faraó, tem honra e validação. Diante do povo, com a vara na mão, tem direcionamento e tem libertação. Diante das guerras, você com a vara na mão, tem vitória e tem o inimigo no chão. Meu Deus. Diante do mar vermelho, você com a vara na mão, tem livramento, tem provisão e tem a manifestação da presença de Deus. E tem alguém que recebe essa palavra comigo? Oh, meu Deus, a proposta do céu hoje é: tenha sua identidade curada, para ter sua vida restaurada e o seu destino mudado para sempre. O que significa isso, Ruth? Sabe o que significa? Significa a gente ter um posicionamento e a coragem de pegar a vara na mão e voltar para onde? Voltar para o Egito. O que é o Egito, Ruth? O lugar da tua dor. O lugar das tuas dúvidas. O lugar dos teus medos. O lugar das contendas e dos conflitos internos. Porque é onde tudo aconteceu. E você está se escondendo aonde? No deserto de Midian. E o Senhor está dizendo, não, agora o homem com a vara na mão vai voltar para o Egito. Oh, meu Deus. Muitas vezes Deus requer isso de nós, preste muita atenção nisso. Muitas vezes Deus vai requerer isso de nós. O que, Ruth? Pegar a vara na mão e voltar para o nosso Egito. Voltar para o mundo? Não, abre a mente, crente, pega a visão. Não é isso não. É voltar para o lugar da nossa dor. É parar de fingir que está tudo bem, porque não está bem. Que tem muita coisa acontecendo, muita dinâmica que você não sabe porque tu tem essa reação, você não sabe por causa desse choro recorrente de todo dia, mas há algum conflito aqui que não foi resolvido, e a tua criança está chorando todo dia, enquanto o Senhor está dizendo, eu já te chamei para tu pegar a vara na mão, se posicionar e voltar para o Egito, porque o Egito não vai te matar. O Egito, lá atrás, pessoas eram para te proteger no Egito, mas não conseguiram, mas agora tu não vai voltar sozinho, tu vai com a minha presença. Há momentos que Deus vai exigir isso de nós. Volte para o seu Egito. Para de fingir que as coisas não estão acontecendo. Para de fingir que as pessoas que você conhecia não estão em cativeiro por conta do que aconteceu. E a hora
que Deus conversa na sarça, está dizendo e preparando Moisés para isso. Para pegar a vara na mão, voltar para o Egito e ressignificar a sua dor. Eu precisei voltar nos meus Egitos. Eu precisei voltar no dia da morte da minha mãe, quando eu tinha 1 ano e 7 meses. Precisei voltar neste Egito de dor. Deixá-la ir. E declarar para mim mesma que eu nunca serei abandonada, porque o Senhor sempre estará comigo. Eu precisei voltar no dia em que teve a desconexão da minha família biológica e eu fui adotada. Com 2 anos de idade. Eu precisei voltar para aquele dia, para esse Egito que doía na minha alma. Eu precisei voltar para aquele dia e declarar para mim mesmo: Ruth, você não é uma qualquer, uma rejeitada, abandonada, um estorvo que as pessoas querem tirar do caminho. Você é mais do que isso, Ruth. Eu precisei voltar para o dia que eu tinha 5 anos de idade. O dia em que eu fui abusada. Eu precisei voltar para este Egito, perdoar o abusador e dizer para mim mesmo: Ruth, essa dor não te define. Eu precisei voltar para minha adolescência, no dia em que eu tentei pegar a faca e matar minha própria vida. E tirar minha própria vida, perdão. E declarar para mim mesmo: Ruth, o teu fim não é morrer no ventre da depressão. Você é muito maior do que isso, Ruth. Você é muito mais do que isso. E o Senhor está falando com pessoas aqui: ei, tudo que você passou não define quem você é. Tudo que aconteceu com você não define tua história. O Senhor está te pegando pela mão, dizendo: eu estou te entregando a vara de novo. E quem vai estar no comando da tua história é você, é você. Entendendo que a partir de agora tu não estarás sozinho. Tu terás minha presença do teu lado. E o Senhor está dizendo: volte para o teu Egito hoje. Voltar para o Egito, a gente acha que aquilo vai nos matar, mas pelo contrário, com a vara na mão, aquilo não nos mata, aquilo cura a nossa identidade, aquilo ressignifica a nossa dor, aquilo faz a gente ressignificar muita coisa no nosso pensamento, e a gente começa a entender os propósitos de Deus, a gente começa a entender que em tudo tem um propósito, e que tudo estava sendo direcionado pelo governo do Senhor, e quem está com a caneta da história na mão é o nosso Deus, o grande eu sou. Com a vara na mão, eu não me limito em pensar aquilo que eu acho de mim mesmo, mas eu olho para Ele e sou moldada por aquilo que Ele pensa sobre mim. Porque criança não. Criança, tudo que dizem sobre ela, ela acredita naquilo como verdade absoluta e carrega aquilo aquilo ali até a morte às vezes. Mas com a vara na mão, você não é refém e escravo de ninguém. Você se torna alguém. Você se torna alguém que é protagonista da tua história. Você se torna alguém que vai fazer história. Você se torna alguém que não é refém do medo, não é refém do passado, mas se torna alguém que muda o futuro de alguém do teu lado. Você com a vara na mão, você entende que você é uma chave de libertação para muitos. Agora, Moisés era um grande líder. Mas Moisés não se enxergava assim. Moisés, ele tinha uma autoimagem negativa, limitada e deturpada de si mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Líder não se torna líder do dia para a noite. Líder nasce líder. Isso está inerente ao dom e ao talento que aquela pessoa nasce. Por que eu digo isso, Ruth? Campeões não se tornam campeões no ringue. O ringue só reconhece o campeão. Um campeão sobe no ringue sabendo quem ele é. E ele só vai lá sabendo que ele é campeão. Senão ele não subia.
E o que acontece? O ringue só reconhece quem ele é. Da mesma forma, líderes não se formam em uma conversa de sarça. A sarça só revela e reconhece a liderança dele. Moisés já era líder, mas chega diante da sarça dizendo: quem sou eu? Ele não sabe quem é. Ali na sarça, na conversa, ele vai se limitar em dizer quem ele não era e o que ele não era capaz de ser ou fazer. Diante da sarça, Moisés ainda não sabe quem é. Francis Bacon vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele vai dizer: triste destino é o homem morrer conhecido de todos, mas desconhecido a si mesmo. Francis Bacon está falando de identidade. Alguém que olha para você e fala quem você é, mas dentro de você, você não tem a convicção de quem você nasceu para ser. Era assim Moisés. Agora vem comigo. Há uma opressão maligna que atua exatamente naquilo que você não sabe quem é. Por quê, Ruth? Sabe por quê? Porque quando você não sabe quem é, então você vai ficar o quê? Sujeito e vulnerável a tudo aquilo que falam sobre você. Você vai ficar como? Você vai ficar tão imutável como uma massinha de modelar. Manipulável. O que a pessoa fala que você é, você acredita piamente como aquilo verdade absoluta. Agora, a verdade é que Deus te chama onde? Na sarça. Deus te chama na sarça. O fogo está queimando, mas não muda a identidade da sarça, ela continua sendo sarça. Deus chama Moisés em uma sarça que não se consome. Isso que chama a atenção de Moisés, porque lá no lugar onde ele está, no deserto de Midian, era normal pequenos arbustos pegar fogo. Era normal, era todo dia um que ele via. Mas o que chamou a atenção de Moisés era ver uma sarça que não perdia identidade. Era Deus passando um recado para Moisés: Moisés, eu quero que você seja assim. Há alguém que o fogo não muda quem você é. Há alguém que o fogo da traição não muda teu formato. Há alguém que o fogo da opinião alheia não muda quem você nasceu. Há alguém que pela reprovação das pessoas não muda quem você nasceu para ser. Você continua inalterado. Porque o fogo dos pensamentos alheios vem. Mas quem é chamado na sarça entende. Não, eu não ando segundo os pensamentos que as pessoas têm de mim. Eu ando sobretudo aquilo que ele pensa sobre mim. E ele vai dizer: sou eu aquele que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E são pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Moisés achava que era imperfeito. Moisés, ele achava que era imperfeito e que não seria aceito pelo povo. E nem seria ouvido por Faraó, por causa de suas imperfeições. Ele acreditava que não seria aceito por quem ele era e como ele falava e como ele se expressava. Agora, não somos melhores do que Moisés. Muitas vezes nos enxergamos como ele, entendendo que as pessoas só nos ouvirão e nos aceitarão somente quando tivermos qualidades aceitáveis a elas. Nós entendemos que se nossos possíveis defeitos chegarem diante delas, seremos reprovados, seremos desqualificados, seremos aquelas pessoas que serão reprovadas. Mas entenda uma coisa: sua autoimagem tem o poder de determinar o teu destino. A maneira como você se enxerga define o teu caminho. Salomão, no auge da sua sabedoria, vai dizer que assim como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Então, se você pensar que você é incapaz, você vai conseguir fazer algo? Não. Se você pensar que você é um nada, você vai conseguir conquistar coisas? Muitas vezes nós entramos em processo de autossabotagem.
Nós entramos em processo e a gente se pergunta: por que é que eu não consigo prosperar na minha vida? Por que é que eu só entro em relacionamento errado? Sabe por quê? Porque você está acreditando em uma mentira e a sua autoimagem está impregnada que você não nasceu para dar certo. Então, a tua própria atitude faz dar errado. Por quê? Para você ser coerente com aquela autoimagem que tu tem dentro de você. Mas tudo isso é numa dinâmica inconsciente. É por isso que o Senhor está dizendo: eu estou te encontrando hoje na sarça para te curar. Eu estou te encontrando hoje na sarça para te curar. É para te curar, para te restaurar, para trazer alegria para o teu coração, para entender que você não vai caminhar por aquilo que tu pensa, tu não vai caminhar por aquilo que as pessoas pensam de você, tu não vai caminhar pela opinião alheia das pessoas, tu vai caminhar pela voz que saiu da sarça, tu vai caminhar pela voz do Todo-Poderoso, tu vai caminhar pela boca de Deus. Para de caminhar pela boca dos outros, olha somente para aquilo que Deus disse ao teu respeito, olha somente para aquilo que saiu da boca de Deus ao teu respeito. Agora, por que, Ruth, que tu diz que a sua autoimagem determina o teu destino? Porque se Deus fosse depender da vontade de Moisés e dos pensamentos dele sobre ele, o povo do Egito estaria lá até agora. Mas Deus não desiste. Deus, Ele não desiste. Deus continua persistindo. Deus, Ele entende suas vulnerabilidades. Deus entende suas fragilidades. Ele entende o quão foi traumático você escutar e ouvir certas coisas. É por isso que Ele te trouxe até aqui, o lugar onde a sarça está pegando fogo, e Ele está falando no teu coração, e Ele está dizendo: o mundo pode desistir de você, você pode estar querendo fugir do mundo, você pode estar com medo do mundo, mas quer saber, eu te encontro mesmo escondido de todos, eu te encontro no deserto de Midian, eu te encontro neste lugar onde não tem olhares para você, mas os meus olhos te veem, os meus olhos te viram, os meus olhos não desistem, os meus olhos te perseguem. Oh, meu Deus. Quando Deus chama e fala do projeto de libertação para Moisés, a primeira coisa que ele vai falar para Deus é o quê? Quem sou eu? Quem sou eu que vá até diante de Faraó? Sabe o que Deus vai responder para Moisés? Não vai falar quem ele era. Não vai falar. A única resposta que vem após essa indagação de Moisés, sabe qual é? Eu estarei com você. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, não é sua capacidade, não é sobre quem você é sobre a minha presença com você. É sobre o que eu posso ser com você. Eu estarei com você. O conflito de identidade estava tão enraizado no coração de Moisés, que depois disso, sabe o que ele vai perguntar para Deus? Deus, então se eu for lá até o Egito, e o povo me perguntar quem me enviou, que eu direi do Senhor? Ele está questionando a identidade de Deus. A identidade dele está tão ferida, que para onde ele olha, ele não consegue ver alguém. Ele não consegue ver a identidade em alguém, porque não entregamos aquilo que não temos. É claro e evidente, ninguém dá o que não tem. Então Moisés questiona a identidade de Deus, mas sem saber e sem perceber, a primeira coisa que Deus falou com Moisés, depois de falar: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa santo és, a primeira coisa que Deus vai falar era sobre quem ele era, a identidade dele. E Deus falou para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Deus já tinha dito isso para Moisés, no começo da conversa da sarça. Mas Moisés ainda não tinha se dado conta do que Deus já tinha revelado sua identidade. Aí Deus falou assim: então eu vou ter que apelar. Agora, o que me intriga, sabe o que é? Que Deus aqui, na última revelação de quem Ele era, o Deus no tripé da construção patriarcal,
ele vai dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de... Mas o nome de Jacó não tinha já sido mudado para Israel? Sim ou não? Por que então que Deus se identifica como Deus de Jacó? É Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Jacó e eu sou o teu Deus também. Eu sou o Deus dos imperfeitos. Eu sou o Deus que muda identidade. Eu sou o Deus que restaura identidade. Eu sou o Deus que muda destinos. Eu sou o Deus que muda e toca em destinos para sempre. Assim como eu toquei e mudei a identidade de Jacó para sempre, tirando Jacó enganador e sendo Israel de Deus. Oh, eu sou o Deus dos imperfeitos, Moisés. Agora, quem não tem sua identidade curada, nunca conseguirá ver toda a plenitude de quem Deus é. Eu vou repetir para tu entender isso. Quem não tem a sua identidade curada, nunca vai conseguir ver toda a plenitude de quem Deus é. Muitas vezes, vamos olhar na esfera terrena. Eu olho para o pai que me gerou. Eu olho para o pai que era para estar comigo em todo o tempo. Mas muitas vezes diante desse pai, eu não consigo identificar este amor. Eu nunca ouvi muitas vezes um eu te amo da boca do meu pai. Talvez ele nunca conseguiu expressar este amor e eu nunca tenha recebido a plenitude do amor dele de forma consciente. Eu nunca tenha realmente percebido este amor, porque ele nunca expressou. Ou muitas vezes, todas as vezes que eu precisei desse pai, eu nunca o enxerguei do meu lado. Ele estava sempre tão ocupado, ele estava sempre trabalhando, que todas as vezes que eu precisei da função paterna, ele não estava lá. Ou muitas vezes, quando eu fazia algo de errado, o meu pai sempre me punia severamente. Ele sempre me castigava e me batia com a cinta na mão. Hoje, eu olho para todas essas dinâmicas e não consigo confiar plenamente no amor do Abba, o nosso Pai. Porque a minha identidade de filho, enquanto filho aqui na terra, está comprometido. Então eu não consigo identificar a plenitude de quem é o Pai celestial. Porque eu me limito na identidade corrompida de uma relação corrompida e frágil e terrena. Mas isso não reflete quem Deus é. Por isso que Deus vai ir direto ao ponto e dizer quem Ele é para Moisés. Deus vai dizer para Moisés: Erier, Asher, Erier. Em hebraico, que significa: eu sou o que sou. Eu sou tanta coisa, Moisés, que apenas um nome não me define. E não é numa conversa de sarça que você vai entender o tamanho do que eu sou, justamente porque tua identidade está comprometida e falha. Mas no processo eu me revelo. No processo eu mostro quem eu sou. No processo tu vai entendendo quem eu sou. E no processo, Moisés, tu vai entender que eu sou mar vermelho que se abre. Tu vai entender que eu sou água que mata tua sede. Eu sou maná que mata tua fome. Eu sou vestes que não se rasga. Eu sou sandálias que não se acabam. Eu sou presença de dia. Eu sou presença de noite. Eu sou livramento. Eu sou provisão. Eu sou tudo que você precisa que eu seja, no momento exato que você precisa que eu seja. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, eu transbordo diante de você quem eu sou, porque o que eu quero te ensinar é que não tem como vencer sem saber quem você é. Eu vou repetir para tu entender essa verdade. Não tem como tu vencer se você não entender quem você é e quem você nasceu para ser. O mesmo, este eu sou, sabe quem é? O Deus de Yahvé, aonde está declarando aqui em Êxodo 3,14? É Jesus de Nazaré. Aquele que se revelou em João, no Evangelho joanino, dizendo:
O 7 eu sou, a plenitude de quem ele era. E ele sabia quem ele era. E se Jesus venceu, ele venceu porque a sua identidade era curada. E ele sabia exatamente quem ele era em Deus. E ele vai olhar para si mesmo, dar testemunho de si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição, meu Deus, e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está dizendo para Moisés o que Deus está liberando é que o seu testemunho e a sua autoridade suprema que há nele não está baseado e fundamentado naquilo que ele faz, mas sobretudo na identidade de quem ele é. Da mesma forma, você só consegue fluir com autoridade, com o cajado na mão, a tua história, a tua vida, o teu propósito, sabendo exatamente quem você é em Deus. Isso se revelou lá em Cristo na cruz. Por que tu diz isso, Ruth? Cristo curou a nossa identidade na cruz do Calvário. Porque Cristo resgatou a nossa identidade de filho. E somos filhos. Por que tu fala isso? Sabe por quê? A cruz é formada por duas madeiras. Uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal. Sim ou não? Ali na cruz, é Jesus dizendo: eu curo tua identidade de filho e de filha na esfera horizontal, na esfera terrena, mas também reconecto a tua identidade de filho na esfera celestial, como filho de um Deus vivo, como filho do grande eu sou, como filho de um pai que te ama, que não desiste, que não te deixa e não te abandona, porque pode uma mãe se esquecer. Ele não desiste e não se esquece. Tu és filho. Tu és filha. E o filho que sabe quem seu pai é, não tem medo de nada. Eu vou repetir para você entender essa verdade. O filho que sabe quem o pai é, não tem medo de absolutamente nada. Porque sabe que somente a presença deste pai traz o poder de tudo aquilo que ele tem para fazer. E eu quero terminar e concluir que muitas vezes, por não entender para que fomos chamados, erramos, falhamos, comprometemos o propósito. Mas Deus inaugura uma conversa na sarça para te colocar cara a cara com o atuador, para te preservar no propósito. Porque do contrário, ficar presa na dinâmica do passado vai comprometer a dinâmica do futuro. E quem Deus te chamou para ser canal de libertação. Então muitas vezes Deus te leva para uma conversa de sarça. E é uma conversa confrontadora, que vai colocar cara a cara com seus medos, com suas dúvidas. Mas é Deus dizendo: eu prefiro ter uma conversa de sarça do que te perder longe do propósito. E muitas vezes, por não entender o nosso chamado e nossa identidade, nós nos acomodamos a viver sobre o limitado e o natural. Quando nós entendemos e começarmos a entender para que fomos chamados e para que estamos aqui. Porque essa é a pergunta do mundo. De onde vim, o que sou e para onde vou. Mas em Deus você hoje vai ter tua identidade restaurada. E você vai sair do limitado para acessar o ilimitado. Você vai sair do natural para acessar o sobrenatural, com a vara de autoridade na mão. E o Senhor está dizendo: eu vou te colocar diante de mares vermelhos, e tu vai provar do meu cuidado. Quando tu entender para que você foi chamado. Você foi chamado para ser libertação para alguém. Você foi chamado para transbordar liberdade para alguém. Você foi chamado para trazer luz para alguém. Você foi chamado para transbordar o amor de Deus para alguém. Você foi chamado para liberar e transbordar a bênção do Senhor para alguém. E eu quero declarar e profetizar que a partir de você pessoas vão ser libertas, cativas do Egito. A partir de você pessoas vão ser curadas, tocadas, restauradas, transformadas. Pessoas viverão a plenitude de tudo que Deus é, por aquilo que flui do teu chamado, do teu propósito e da tua identidade, curada, restaurada, transformada para a glória de Deus. Oraí,
E quando entendemos quem somos, quando nós temos nossa identidade curada e restaurada, nós também temos o poder de mudar a identidade de pessoas ao nosso redor. Um Moisés curado, com a identidade curada, tem o poder de mudar a identidade de um Oséias e transforma um Oséias em Josué, aquele que entrou na terra prometida. O Senhor está dizendo: a partir do teu chamado eu vou levantar outros líderes, a partir do teu propósito, da tua identidade, eu vou levantar outras pessoas poderosas para transbordar o poder de Deus neste tempo. E só quem acredita, fique de pé em nome de Jesus. Há um poder de graça sendo liberado aqui. Se você puder, abrace alguém, comece a profetizar cura de identidade na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um poder de cura sendo liberado aqui, há um bálsamo de cura sendo liberado neste lugar. Dá um remo pra mim. Oh, meu Deus.